Fala aí, gurizada, que é o professor Stephen, e nós vamos hoje à nossa primeira aula de frações. Bom, o que nós vamos aprender na aula de hoje, então? O que são frações, elementos de uma fração, nomenclatura de frações e classificação das frações. Esses 4 tópicos aí vão ser trabalhados nessa nossa primeira aula. Prestem bem atenção porque esse conteúdo aqui ele é muito utilizado, não só no 6º ano, mas nos anos seguintes também. Então é fundamental que vocês entendam toda essa base aqui para entender depois todas as nuances das frações e poder utilizá-las nos conteúdos seguintes que vocês vão aprender ao longo da vida escolar de vocês. Vamos lá. Então, vamos começar com a seguinte situação problema para entender o conceito de frações. 2 irmãos foram juntos comprar chocolate. Eles compraram 2 barras de chocolate iguais, uma para cada um. Quando iriam começar a comer, chegou uma de suas melhores amigas e vieram as perguntas. Os irmãos começaram a se perguntar: quem daria um pedaço para a amiga? Qual deveria ser o tamanho do pedaço que a amiga deles ia ganhar? Depois de discutir, eles chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos chocolate, cada um daria a metade da sua barra para a amiga. A pergunta é: será que essa divisão é justa? Vocês concordam com essa divisão? Vamos analisá-la. Então, aqui estão as 2 barras de chocolate. O primeiro irmão vai ficar com a metade da barra dele, que eu pintei de vermelho aqui. O segundo irmão vai ficar com a metade da barra dele, que eu pintei de azul. E a amiga vai ficar com essa parte verde, que é a metade da barra do irmão 1, e essa parte verde, que é a metade da barra do irmão 2. Só olhando aqui a gente já vê que essa divisão não está justa, né, pessoal? Percebam que a amiga, nesse caso aqui, vai ficar com mais chocolate que os 2 irmãos, que cada um deles, tá? Então, a divisão ficaria desigual neste caso. Como resolver essa situação, então, para que todos possam comer partes iguais? Essa é a questão. A ideia é a seguinte: a gente pega cada uma das barras, divide em 3 partes iguais e cada um vai ficar com 2 pedacinhos da barra. Então, o primeiro irmão vai ficar com esses 2 pedaços, o segundo irmão fica com esses 2 pedaços aqui, que eu pintei de azul, e a amiga fica com esses 2 pedacinhos que eu pintei de verde. Nesse caso, agora, cada um vai ficar com a mesma quantidade da barra de chocolate, dividindo cada uma das barras em 3 partes iguais. Dessa forma, então, cada um fica com 2/3 da barra de chocolate. Essa fração aqui representa a quantidade que cada um vai ficar na barra. 2/3, ou seja, 2 partes de um total de 3. Percebam que a gente dividiu a barra de chocolate em 3 partes iguais e cada um ficou com 2 pedaços. Então as frações elas servem para representar partes de um todo. Essa é a ideia aqui. Neste caso, a gente está representando partes de um todo, que é a barra de chocolate. Essas partes, pessoal, sempre são iguais, tá? Quando a gente forma uma fração, a gente está dividindo alguma coisa em partes iguais, não em partes diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pedacinho de chocolate aqui tem o mesmo tamanho do que o outro. Se não tivesse o mesmo tamanho, não estaríamos falando de frações, tá bom? Então, olha só. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não possui uma quantidade inteira de unidades. Isto é, surgiram da necessidade de repartir a unidade de medida. Percebam que a gente tem muitos exemplos disso na vida real, né? Vamos ver um exemplo simples aqui. Quem nunca mediu uma mesa, ou uma parede, uma porta, a gente mede o quê? Em metro e em centímetro. O que é o metro? O que é o centímetro? O metro é a medida maior e o centímetro é a medida menor. Percebam que se a gente só tivesse metro para medir as coisas, seria muito complicado, né? Imagina uma porta que tem 1 metro e 90 centímetros de altura. Se a gente medisse em metro só, a gente diria que a porta tem quase 2 metros de altura. A nossa altura também, a nossa estatura, nós temos aí em torno de, vamos colocar aí de 1,5 m a 1,80 m mais ou menos é a estatura das pessoas. Então, 1,5 m é o quê? 1,50 m. 1,80 m é 1,80 m. Se nós só tivéssemos o metro como unidade de medida, ficaria muito complicado de comparar, por exemplo, a estatura das pessoas, a altura das pessoas, ou então o tamanho de objetos. Por isso nós criamos uma medida menor do que o metro, que é o centímetro, que tem uma relação direta com o metro. Ou seja, o centímetro ele é uma parte do metro.
Percebam que 1 metro ele é composto por 100 centímetros. Ou seja, a gente pega 1 metro, divide em 100 partes iguais e cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Essa é a ideia das frações. Então, nós podemos dizer que os centímetros são frações de metro, ou seja, são unidades menores do que o metro, sendo que nós dividimos o metro em medidas iguais, em unidades de medida iguais, para formar os centímetros. Olha só os elementos da fração. Então, esse númerozinho que está em cima, que no caso ali da fração 2/3 é o 2, a gente chama de numerador. E esse númerozinho que está embaixo ali, que era o 3, né, a gente chama de denominador. Tá? Vamos agora à nomenclatura das frações. Como é que nós damos nomes às frações, então? Eu falei antes ali na fração 2/3. Mas como é que eu sei que aquele nome ali daquela fração é 2/3? Olha só. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador, que é o númerozinho de cima, é realizada de forma direta. Já a leitura do denominador, devemos analisá-lo, pois esta divide-se em duas regras. Então, nós temos duas regras para nomear as frações. Quais são elas? Olha só. Denominadores especiais. Lembrando que denominador é o númerozinho que fica na parte de baixo da fração. Quem são os denominadores especiais? São esses aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000. Quando a fração tiver qualquer um desses denominadores, vai receber uma nomenclatura especial. Então, que nomenclatura é essa? Depende do denominador. Para denominador 2, nós utilizamos a nomenclatura meio ou meios. Olha um exemplo aqui, 1/2. Então, essa fração que tem numerador 1 e denominador 2 é chamada de 1/2. Lembrando que a leitura do numerador nós realizamos normalmente. Então, se é 1 aqui em cima, a gente fala 1. Se é 2 aqui embaixo, a gente fala meio. 1/2. Uma parte de um total de 2. Se o denominador é 3, a gente utiliza a nomenclatura terço ou terços. Olha o exemplo aqui, 1/3. Se o denominador é 4, utilizamos nomenclatura quarto ou quartos. Aqui é o exemplo, 3/4. Por que quartos no plural? Porque são 3. Aqui era no singular, né? 1/3, porque era um só. Quando tem 3 aqui em cima, nós utilizamos o plural. Ó. Então, 3/4. Aqui embaixo, 2/5, 1/6, 3/7, 6/8, 1/9, 2/10, 5/centésimos e 10/milésimos. Todos esses aqui são exemplos de frações com nomenclatura especial. E para os denominadores diferentes, qualquer um que não está nessa tabela aí de classificação de nomenclatura especial, a gente utiliza a leitura normal do numerador, a leitura normal do númerozinho que está no denominador e acrescentamos ao final a palavra avos. Olha os exemplos aqui, ó. 1/12. 1/12. A gente chama essa fração aqui de 1/12, ou seja, uma de 12 partes. 2/20. Então, 2 de 20 partes. E 3/74, que são 3 partes de um total de 74. Tá? Retomando. Frações com denominadores especiais, utiliza a nomenclatura especial que está lá na tabela. Frações para denominadores comuns, utiliza-se a nomenclatura comum, que é o numerador, seguido do denominador, e no final a palavra avos. Bem simples, né? Agora, classificação das frações. Bom, as frações elas podem ser classificadas em 3 formas diferentes. Elas podem ser frações próprias, frações impróprias ou frações aparentes. Nós vamos ter algumas aulas depois para entender direitinho o que são as frações impróprias, porque elas têm uma relação com os números mistos. Mas a gente vai ver isso depois nas outras aulas, tá? Não agora. Agora a gente vai se preocupar só com a classificação delas. O que é isso? Olhar para uma fração e saber dizer se ela é uma fração própria, imprópria ou aparente. Só isso por enquanto, tá? O que é uma fração própria, então? Para a gente saber classificar, tem que saber o que é cada uma.
Uma fração própria é aquela que tem o numerador, aquele númerozinho que está em cima, menor do que o denominador, que é o númerozinho que está embaixo. Podemos também dizer que uma fração própria representa uma parte de um inteiro onde o seu valor é menor do que zero. Tá? Desculpa, maior do que zero e menor do que 1. Isso aí a gente vai ver depois quando estiver trabalhando com números decimais. Estou trazendo aqui, neste momento, a critério de curiosidade mesmo. Mas uma fração própria, ela é representada por um número decimal que está entre 0 e 1. Depois, quando a gente estiver trabalhando com número decimal, vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora e vão entender melhor. Exemplos de frações próprias. 1/2 e 2/5. O que é uma fração própria, então, professor? É aquela fração que tem o númerozinho aqui de cima, o numerador, menor do que o númerozinho aqui de baixo, que é o denominador. Só isso? É, só isso. Olhou para a fração. O numerador é menor do que o denominador, o de cima é menor do que o de baixo, é uma fração própria. Pronto. Então aqui tem dois exemplos. O que é uma fração imprópria? São aquelas que não são próprias. É o contrário da fração própria. Quando o numerador, então, é maior do que o denominador. Mas, professor, existe fração assim? Existe sim. A gente vai ver depois, com calma, como representar, inclusive, as frações impróprias. Tá? Mas, basicamente, são frações que têm o númerozinho de cima, o numerador maior do que o de baixo, que é o denominador. Olha os exemplos aqui, ó. 3/2. 3/2 é uma fração imprópria, porque o 3 é maior do que o 2. 10/8 também é uma fração imprópria, porque o 10 é maior do que o 8. Vocês devem estar pensando assim, cara, mas como é que eu vou representar com um desenho essa fração imprópria aqui? Calma, tá? Calma que eu vou mostrar tudo isso na sequência das aulas. Não precisam se preocupar com isso agora. Vocês devem estar pensando, mas se lá no início eu estava pegando uma parte inteira e dividindo ela, como é que eu vou pintar mais partes do que tem no total, né? Imagina lá, a gente estava pintando a fração 2/3, pegava uma barrinha, dividia em 3 partes e pintava 2. Isso daí é a fração 2/3. E agora, como é que eu faço aqui com essas frações impróprias? Não se preocupe, tá? A gente vai ver isso. Bom, e o que é uma fração aparente, então? Se a própria é aquela que tem um numerador menor do que o denominador. E a imprópria é aquela que tem um numerador maior do que o denominador. O que é a fração aparente, afinal? A fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Ela é chamada de aparente. As frações aparentes são um caso particular das frações impróprias e o seu valor numérico, porque cada fração tem um valor numérico, a gente vai ver depois, pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Depois a gente vai ver o que significa isso na sequência das aulas. Por enquanto, você só tem que se preocupar em saber identificar uma fração aparente. Imagino que vocês não vão ter problema para identificar uma fração própria ou imprópria. É só olhar o numerador e o denominador e saber quem é o maior. Mas para identificar uma fração aparente, o que é? O que significa ser múltiplo de um número? Aí tem que lembrar da ideia de múltiplo, do conceito de múltiplo. Então, a fração aparente é aquela que o numerador é múltiplo do denominador. Olha os exemplos aqui, ó. 8/4, 25/5 e 4/4. Percebam que todas essas frações aqui, ó, exceto a última, são frações impróprias. 8/4 é uma fração imprópria e 25/5 é uma fração imprópria também. Não está errado dizer que elas são impróprias, mas além de serem frações impróprias, elas também são aparentes. Por quê? Porque além do numerador ser maior do que o denominador, o numerador é múltiplo do denominador. Ó, lembrando quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8. Tá? Então, o 8 ele é um múltiplo de 4, portanto, essa daqui é uma fração aparente. O número de cima é múltiplo do número de baixo. Aqui também, ó, o 25 é múltiplo do 5. Quem são os múltiplos de 5 mesmo? O 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25 e assim por diante. Então, o 25 é múltiplo do 5, portanto, essa fração é aparente. E aqui também, ó, 4/4. O 4 é múltiplo do 4. Portanto, essa daqui também é uma fração aparente. Tá? Só tomem cuidado. É o numerador, ou seja, o númerozinho de cima, que tem que ser múltiplo do denominador, e não o contrário. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, a fração 2/4,
Ou melhor, vamos pegar essa daqui, vamos inverter. Ó. 4/8. A fração 4/8 não é uma fração aparente, é uma fração própria. Por quê? Porque o 4 não seria múltiplo do 8. Se a gente invertesse a ordem aqui, ó, numerador e denominador nessa fração, não seria uma fração aparente, porque é o de cima que tem que ser múltiplo do de baixo, e não o de baixo ser múltiplo do de cima, tá? Então, se fosse 4/8, não seria uma fração aparente, porque o 4 não é múltiplo do 8. O 8 é que é múltiplo do 4. Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia, né? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E estou deixando uma lista de exercícios para vocês fazerem e verificar se vocês entenderam, se ficaram com dúvida nisso daí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até a próxima!